Nos últimos 2 anos, o mercado de lançamentos tem mudado bastante, e não é mais como antigamente, 2019, 2018, que você lançava uma oferta e dava um boom de vendas enorme. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar os 3 porquês disso estar acontecendo e como você pode sair dessa maré e se adaptar à nova era do mercado. Porque sim, vai ser uma nova era e não uma nova onda, sabe? Como foi dropshipping, PLR, até para os próprios lançamentos. Agora as coisas vão mudar, já na verdade já mudaram, estão mudando, e quem não mudar junto, quem não se adaptar, vai acabar ficando para trás. Eu sei que é papo muito papo de guru, mas essa é a realidade. Eu me adaptei e colhi resultados, e por isso eu posso vir aqui hoje passar para vocês o que fazer. E para quem não me conhece, né, provavelmente não me conhece porque esse é o primeiro vídeo. Eu sou o Fernando Origuela, eu tô no mercado há 3 anos. Comecei como copy lá em 2022. E hoje eu tenho minha agência de lançamentos, trabalhamos por perto também e também fazemos prestação de serviço para empresas. Então é uma agência híbrida, no melhor dos 2 mundos, por isso que inclusive eu resolvi abrir esse canal. Eu vejo muitos donos de negócios, experts, até mesmo prestadores de serviço, como eu era lá no começo, com essa dificuldade, né, de se adaptar ao mercado. E nada melhor do que você escutar de alguém que vive isso todos os dias. Então por isso que eu resolvi fazer esse canal. Mas bom, sem mais enrolação, bora lá pro tema principal do vídeo, né? Que é por que lançamento hoje não funciona mais. O primeiro porque ele é muito óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. E antes de começar, muitos dos vídeos desse canal, na verdade, vão ser nessa pegada, mais pra gente trocar uma ideia sobre o mercado e desenvolver dentro desse mercado que não para de mudar. Mas vamos lá, continuando. O primeiro porquê, que ele é óbvio, mas como eu falei, às vezes o óbvio ele precisa ser dito, é que lançamento é uma fórmula, e fórmulas não funcionam mais no nosso mercado. O mercado ele tá cada vez mais sofisticado, e quem não se adaptar, quem não virar um marqueteiro de verdade, não vai conseguir sobreviver a ele. Então, antes o que funcionava era o evento online ao vivo e gratuito, né. Hoje as pessoas já sabem que no final você vai vender algo, e por isso elas não às vezes nem se inscrevem mais no seu evento. Não é que o lead tá caro, ou que as pessoas estão ficando no CPL, não. Elas nem se inscrevem mais no evento, pra falar a verdade. Por isso que a gente tá vendo os players grandes migrando muito pro perpétuo, e no final eu vou falar disso aí. Mas, o primeiro ponto é esse: você não pode mais ser um copiador de fórmula, sabe, aquele cara que copia e cola as coisas. Você precisa se tornar um marqueteiro de verdade, porque assim você entende de estratégia de venda, estratégia de mercado, e você consegue se adaptar e fazer seu cliente vender muito, ou você mesmo, se você for um expert. Então é isso, o primeiro passo é se tornar além de um copiador de fórmulas, ou se você é um expert, além daquilo que você faz, para você se tornar um marqueteiro de verdade e poder desenvolver funis, estratégias e uma comunicação assertiva dentro do seu nicho. O segundo motivo, ele não é tão óbvio assim, mas ele deveria ser. Hoje, os gurus, eles dominam o mercado. Então, o que eles estiverem fazendo, a manada vai querer seguir. As pessoas, elas não, por elas não pensarem estrategicamente, elas seguem muito o que os gurus estão fazendo. E eles continuam fazendo lançamento. O que as pessoas não percebem é que muitos desses gurus não estão tendo resultados com os lançamentos. Às vezes nem eles sabem o porquê. E aí entra de novo no primeiro motivo, que é as fórmulas elas não funcionam mais. Ou você se torna um marqueteiro, se torna um profissional de verdade que entende de funil, estratégia, venda, comunicação e mercado, ou você está fadado ao fracasso. Então isso tem acontecido bastante. Muitos gurus têm migrado para perpétuo por conta disso, porque lançamento, além de custar muito caro, eles não entendem por que não está funcionando mais. Eles não percebem que as pessoas estão qualificadas, estão sofisticadas, e aí pensam que mudar a página de vendas, mudar um criativo é o que vai fazer performar, mas não é. O problema tá bem antes, tá lá na raiz, que é em visão de mercado. Essas pessoas estão perdendo isso, estão continuando copiando fórmulas, e aí, por eles estarem, à frente, né, entre aspas, do nosso mercado, estarem acima de muita gente, as pessoas, principalmente as mais novas do mercado, começam a segui-los sem pensar estrategicamente, replicar o que eles estão fazendo, e aí acabam se perdendo no processo, né, e não tendo resultado. Então você vê muito guru grande analisando página de venda e de lançamento que deu certo, analisando criativo, mas aí na verdade eles esquecem de analisar o principal, que é o fator mercado. O que que aquele expert ou aquela equipe daquele expert pensou para escrever aquele lançamento, aquela oferta. Então acaba querendo replicar a fórmula, adaptar para o nicho dele, e isso dá muito errado. Então o segundo ponto é esse: os gurus fazem,
Aí as pessoas copiam e quando dá errado elas não entendem por quê. Porque elas não aprenderam a pensar por si só. Então acaba virando um ciclo vicioso, digamos assim. E o terceiro porquê, ele é o principal, e eu diria que você tem que se adaptar para continuar fazendo grana no digital. E se você não faz, você deve ir por esse caminho. Seja através de experts te pagando para fazer isso, ou você entrando em projetos que envolvam porcentagem através disso. E se você for expert, você precisa investir seu tempo nisso. E é perpétuo. Perpétuo ele tem se tornado, de novo, uma nova velha era. Por que eu digo isso? Porque o perpétuo ele nunca saiu de moda, porém a forma como você utiliza dentro da sua operação mudou muito. Então antes as pessoas usavam como uma porta de entrada, hoje a gente consegue usar para uma porta direta para o ROI ou para o ROAS. Então, se antes você precisava gastar muito tempo para fazer um boom de vendas com o lançamento, você gastava tempo com CPL, com PPL principalmente, tendo que produzir um monte de conteúdo copiado e colado de não sei aonde. Agora você não precisa disso. Você pode simplesmente criar uma boa oferta, estruturá-la ali pro tráfego direto, para não parar de rodar e ter uma previsibilidade através disso. E por isso que os lançamentos eles estão sendo cada vez menos usados. Porque além de tudo isso que eu já falei anteriormente, também o perpétuo ele tá voltando, né, com tudo e sendo utilizado de uma forma muito mais assertiva. Então você não precisa simplesmente usar o perpétuo como um produto de entrada para fazer a sua base crescer. Ele pode ser usado para isso enquanto ele dá ruas ao mesmo tempo. Hoje, o perpétuo ele é a principal arma da minha operação. Então, quando o expert chega em mim ansioso para fazer lançamento, eu quero fazer lançamento isso, aquilo. Acabou de sair de um curso dos gurus que vocês já conhecem. Eu logo falo, não, vamos, senta aqui, vamos analisar a estratégia, vamos analisar o mercado. Será que lançamento é realmente a melhor forma de você fazer dinheiro com o seu conhecimento agora? Então, a gente com o perpétuo não depende de muito tempo. Em 30, 60 dias, pelo menos na minha operação, a gente já tá com o produto rodando e vendendo. Se o expert já tem produto validado, melhor ainda, em 30, 40 dias a gente consegue escalar. É só vantagem. Então, hoje, se você não roda perpétuo ainda, você tá perdendo dinheiro, tá deixando grana na mesa. Se você roda somente com uma fonte de aquisição para sua base, aí que você tá perdendo mais dinheiro ainda, porque com o perpétuo, você não precisa só vender o produto de ticket baixo, o produto de entrada. Você pode fazer funil de upsell e downsell. Tem no order bump. Então, isso aqui, mesmo você sendo leigo ou já sendo um cara experiente no mercado, muita gente ainda não usa. Então, o perpétuo, na minha visão, hoje ele só traz vantagens e muito mais do que o lançamento. Não é puxando sardinha pro meu lado pro perpétuo e deixando o lançamento totalmente de lado. É muito pelo contrário, é mais um movimento de mercado mesmo que você tem que analisar, que eu analisei, me adaptei e consegui fazer grana com isso, e você pode fazer a mesma coisa. Então, para os 5 primeiros que me chamarem aqui no WhatsApp, aqui embaixo na descrição, eu vou dar uma consultoria gratuita, realmente uma consultoria, tá? Não é te chamando para uma call de vendas, não. Vou te dar uma consultoria sobre o seu funil de vendas atual, sobre o seu infoproduto e como você pode rodá-lo, seja no perpétuo ou fazer um lançamento para fazer grana com ele. E se você for dono de empresa, a mesma coisa, me chama aí que eu vou analisar também seu funil de vendas atual. E é isso, esse foi o primeiro vídeo. Nos próximos vídeos eu vou mostrar muito dos bastidores da minha operação, então fica ligado aqui no canal. Valeu.